Bom, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui novamente com mais uma videoaula aí para os alunos aí do nosso projeto. Hoje com uma participação muito especial do professor Gianmarco, conhecido aí no meio das bandas, no meio sinfônico como professor Franguinho. O professor Franguinho, ele tem muita experiência na área artística, principalmente na área sinfônica. Ele tocou durante muitos anos em orquestras sinfônicas, banda sinfônica. Tem uma vivência muito grande também como professor de instrumento, professor de tuba e também professor de ensino coletivo e banda. O professor Jean, ele trabalhou com a gente no projeto, ele foi coordenador da escola Aparecida Ferreira Cursino, e hoje em dia ele tem um trabalho também pedagógico de banda numa escola, que ele vai explicar um pouquinho como é melhor. Ele tem vários projetos, é um dos professores mais experientes, é o meu professor de referência, é quem as minhas primeiras lições de metodologia de ensino coletivo, o método foi com o professor Jean, professor que me ensinou como dar aula de metais, que quando eu comecei a dar aula eu não tinha nenhuma experiência nessa área, e nós tivemos aí uma formação ainda lá na Fábrica de Cultura, né, porque eu trabalhava lá, e o professor Jean nos deu uma formação lá, deu uma orientação, e eu sempre que eu posso, eu sento para conversar com ele, para aprender mais sobre isso. Então, professor Jean, primeiramente, eu quero desejar, nós estamos gravando agora de noite, né? Uma boa noite aí para você. Quero agradecer aí você disponibilizar o seu tempo e se puder falar um pouquinho da sua formação profissional, um pouquinho da sua trajetória aí para os alunos, que nem todo mundo sabe, não conhece ainda a sua trajetória. Então, vamos lá. Eu comecei a tocar na banda da minha escola quando eu tinha 12 anos de idade, lá no Colégio Marista de Brasília, sou de Brasília, e comecei a tocar na banda da escola. Depois, passado algum tempo que eu fiquei na banda, uns 5 anos mais ou menos, apareceu a oportunidade, através de um amigo, de eu fazer aula de tuba na Escola de Música de Brasília. Eu iniciei meus estudos na Escola de Música de Brasília, de tuba especificamente, e logo depois eu senti necessidade de me mudar para São Paulo, que tinha um nível musical maior e tinha um professor de tuba, que era o professor Donald Smith, que era um professor espetacular. Então eu me mudei de Brasília, vim para São Paulo para estudar tuba com o Donald Smith. Depois eu segui estudando muitos anos no Conservatório do Brooklyn com o Donald. Depois eu fiz faculdade, fiz bacharelado em música na Universidade de São Paulo. Lá eu fui aluno do professor Donizete Fonseca. Dentro da minha trajetória, é uma trajetória muito... o caminho da música erudita, ele é bem claro, assim, música clássica. Você começa a estudar com um bom professor, você começa a ir para festivais mais importantes. Eu fui para Campos do Jordão muitas vezes, fui para o curso de verão de Brasília muitas vezes, fui para o Festival de Londrina, que eram os 3 que tinham um pouco menos de vezes, mas fui. Mas a gente ia encontro de orquestra jovem de Tatuí e tal. E aí você faz o caminho. O que é o caminho? Começa a estudar, começa a ir nos festivais, aí você entra numa orquestra jovem. Eu comecei na Orquestra Jovem do Estado, Orquestra Juvenil do Estado, desculpa. Depois eu fui para a Orquestra Jovem Municipal, sob a regência do maestro Jamil Maluf. A Orquestra Juvenil do Estado era o Juan Serrans. Orquestra Jovem Municipal, maestro Jamil Maluf. A Orquestra Jovem Municipal virou Orquestra Experimental de Repertório. E eu fui nessa primeira virada, quando a orquestra saiu da Orquestra Jovem para virar Orquestra Experimental de Repertório, eu fui o único músico da orquestra que virou monitor na orquestra. E, cara, depois eu fiquei mais uns anos na Orquestra Jovem, na Orquestra Experimental de Repertório. Nesse meio tempo eu fiz audição para a Banda Sinfônica do Estado, fui também tubista principal da Banda Sinfônica do Estado. Depois, em 1999, eu entrei na Orquestra do Teatro Municipal e lá eu permaneci por
16 anos até final de 2014, setembro de 2014, para ser mais exato. Em relação a dar aula, essas coisas, eu dei aula nas principais escolas de música do Brasil. Dei aula na ULM, que agora é a EMESP, a Escola de Música do Estado, e fui professor de tuba no Conservatório de Tatuí. Também dei aula em todos esses cursos que eu fiz como aluno, eu depois fui neles como professor também. E a minha carreira assim de tubista, eu sempre gostei muito de ensinar criança e jovem a tocar instrumento. Como eu vim de banda e fanfarra, eu achava importante passar um pouco daquilo que eu tinha vivido e aprendido para o pessoal de banda e fanfarra. Então, eu comecei ensinando e depois eu fui comecei ensinando de um jeito parecido, que era o que eu tinha aprendido, depois comecei do jeito parecido como eu aprendia na escola de música, e depois eu comecei a me tocar que nenhum dos dois jeitos era tão legal. E aí eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais nas pesquisas sobre ensino coletivo, como funcionava, quem fazia isso direito, como era feito e tal, e vim fazendo isso ao longo da minha vida. Dentro disso, eu já trabalhei no Colégio Arquidiocesano, com a banda da escola, trabalhei com uma fanfarra em Pirituba que se chama Monteiro Lobato. Depois eu comecei a trabalhar no Guri. Depois, dentro do Guri, eu comecei a coordenar o projeto de música La Casa do Zezinho, que é uma ONG aqui do Capão Redondo. Depois eu trabalhei numa outra ONG que chamava Projeto Passarim. Trabalhei no Pequenos Músicos, aí com vocês em Mogi. E agora, hoje em dia, eu sou professor de banda, professor assistente de banda e de música, de outras coisas, na escola americana, na escola graduada de São Paulo, que é a escola americana daqui de São Paulo. E é isso que eu faço. Só que na escola americana, eu, além de aula de banda, eu dou outras coisas também. Eu sou professor de música em do ano e tem um grupinho do coral da educação infantil também. É isso que eu tenho feito hoje. Professor, só repete para mim, porque deu um problema no fone. Eu tenho formação, além de... Na escola americana, o senhor dá aula, além de banda, você dá aula também na sala de aula de musicalização, é isso? Eu dou aula na sala de aula, eu sou professor do 5º ano, chama de General Music, aula de música normal para as turmas de 5º ano, e dou aula tomo conta do coral da educação infantil também, das crianças de 2º até o 5º ano. Ah, ok. Como formação acadêmica, eu tenho bacharelado em tuba pela Universidade de São Paulo. Depois eu fiz licenciatura em música na Mozarteum. Eu tenho uma especialização que chama Educação Aplicada à Performance Musical, que é um curso EAD que eu fiz pelo Centro de Estudos, esqueci, é uma faculdade lá de Varginha, mas era EAD. Uhum. E eu terminei essa minha parte acadêmica, eu fiz o curso de mestrado na área de criação e interpretação na Universidade Federal da Bahia. Terminei em 2017, agora há pouco tempo. Você está dando aula no estado ainda ou parou? Não, estou dando aula no estado também, mas no estado sou professor de artes. Então, como a gente Professor está de falando de arte. música, não falei muito. Quando eu tive problema na orquestra, que eu tive um problema de saúde, que eu tive que sair da orquestra, eu comecei a ficar correndo atrás das coisas e eu comecei a ficar meio preocupado porque a gente trabalha muito com música sem contrato, sem registro, sem nada. E aí eu comecei a ficar preocupado com essa coisa, eu já tenho uma certa idade, tenho 54 anos, e comecei a ficar pensando nessa coisa de me aposentar. Como é que eu vou me aposentar? Se eu vou conseguir me aposentar? Se iria conseguir? Aí apareceu um concurso público para professor no município de São Paulo, e eu sou professor de artes também da prefeitura à noite. Eu dou aula para educação de jovens e adultos. Ah, tá ótimo. Bom, professor, a sua carreira é uma carreira, obviamente, uma
uma das poucas pessoas, né, que tiveram oportunidade de fazer praticamente quase tudo que tem disponível na área artística no Brasil, tanto como músico instrumentista como um professor. Mas quais foram os seus heróis? Aquelas pessoas que te influenciaram, que você recomenda para os alunos ouvirem, que inspirou você a tocar a tuba e a ser um músico melhor? Então, todo mundo, quando a gente faz aula e é uma pessoa que tem o meu, que eu gosto muito de aprender, assim, eu estou sempre aberto a aprender, estou sempre aberto não tenho medo das novidades, de ver, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, gosto de fazer as coisas. Então, todo mundo deixou um pouquinho de coisa. É lógico assim, o Donald, o meu primeiro, cada um que eu for te falando, ele deixou alguma coisa. O França, que era o maestro da banda, lá do Marista, me apresentou o instrumento. Então, ele tem um valor enorme por isso. O Levi, que foi meu primeiro professor de tuba, que é o tubista hoje da Orquestra de Curitiba, me mostrou essa coisa que você tinha que praticar todo dia. Foi a primeira pessoa que falou isso para mim. Falou, você precisa estudar todo dia. Então, isso foi entrando na minha cabeça. Depois, o Donald, eu fiquei uns 5 anos estudando com ele. Ele tem uma importância muito grande na minha carreira. Foi quem me ensinou as primeiras coisas importantes de tuba. Foi o primeiro cara muito bom que eu vi tocando de perto, tal. O Donizete, depois, na Universidade de São Paulo, me ensinou um monte de coisa, mas eu acho que o principal é como você organizar uma rotina de estudo, como você organizar os seus estudos de maneira eficiente. E o Donizete me ensinou também como ser professor. Foi o meu primeiro professor que me ensinou a ser professor também. O Donizete é um baita educador e a gente aprende muito com ele. Depois eu fiz aula com instrumentista, com tubista, esses grandes, todos eles. O Gene Pocorn da Orquestra de Chicago, o Warren Beck quando estava na Orquestra de Nova York, o James Gourley, o Jim Self. Eu viajei bastante, assim, porque os caras não vinham aqui no Brasil na minha época. A gente tinha que ir atrás deles. Então, todas as oportunidades que eu tive eu sempre viajei e nunca foi a turismo, sempre foi para estudar, sempre foi para fazer aula com alguém e tal. E eu tive algumas vezes nos Estados Unidos, fazendo aula e tal. Então, essas são minhas referências. Agora, de escutar, eu acho assim, o Canadian Brass foi a minha primeira coisa de metais que eu escutei, assim, que era fora de série. O Roger Bobo, sem dúvida, que eu vi o primeiro disco de tuba que eu ganhei do Gilberto Siqueira. Era o Roger Bobo tocando um disco de vinil que eu tenho aqui em casa até hoje. O Floyd Cooley, as grandes orquestras. Eu não tenho nada assim muito. Eu sou meio eclético nessa coisa de ouvir e eu procuro sempre ver a qualidade em todas as coisas. Então não fico fuçando demais. Eu ouço o Canadian, o Empire, esses quintetos todo mundo ouve, eu também ouço, gosto muito. Mas às vezes se aparecer um quinteto novo, diferente, eu também sou capaz de escutar. Eu acho que é importante, eu deixo muito importante. Eu fiz aula uma vez com um cara que chamava Roger Rocco. E assim, tudo que ele falava para mim, ele falava, essa peça e tal, eu falava, eu tenho essa gravação dessa peça de tuba com esse tubista, com aquele tubista e tal. Aí ele um dia parou para mim e falou, Jean, você ouve tuba, você tem que ouvir menos tuba e mais música. Se você quiser ser um bom tubista, você precisa parar de ouvir só tuba e ouvir mais música. Então, isso é uma coisa que eu trago muito para mim. Se você quer tocar bem o seu instrumento, não fica ouvindo só o seu instrumento. Veja as outras coisas. Se você quer aprender sobre fraseado, vai ver cantor cantando. Esses caras são muito bons de fraseado. Vai ouvir a Maria Callas, vai ouvir o Luciano Pavarotti. Esses caras são espetaculares de frase. Então, é melhor, às vezes, do que você ficar escutando tuba ou trompete ou só o seu instrumento o tempo inteiro. Ser um pouco mais aberto. A gente precisa gostar de música para ser músico. Não dá para gostar do seu instrumento, no meu caso, não dá para gostar de tuba e ser
só de tuba e ser um grande músico. É isso, mais ou menos. Eu gostaria de mostrar para a galera aqui um quinteto de metais bem, não sei nem se o Franguinho já viu esse vídeo, mas eu vou mostrar aqui esse quinteto aqui com essa turma aí que o professor estava falando aí. Lembra dessa gravação? Foi na TV Cultura, eu acho. Live Bugs, né? Eu lembro, eu tenho essa gravação aí. Eu achei aqui, Há muitos anos. todos jovens. Muito. Essa gravação foi 87, é isso? Eu acho que é isso, 86, 87. Esse quinteto foi um quinteto que não durou muito tempo. Foi um quinteto que a gente juntou, fez. Eu gosto de lembrar assim, porque todos aí têm uma história bacana depois disso. O Renato tem uma empresa de produção musical que chama Maestro Nizio, que ele é super conhecido. O Luiz Macedo tem um estúdio de música agora que grava muita coisa para a TV Cultura, para esses caras. É um cara que trabalhou muito com o André Bujanra, tal. Ele tem um estúdio e faz muita coisa legal, segundo trompete. O Fábio Prado é o maestro assistente na Orquestra Jazz Sinfônica, e o Luiz Cruz ainda é o trombonista, toca na Orquestra do Teatro Municipal, ainda está lá até hoje. Eu acho que agora próximo de 30 anos que ele está na orquestra. Está bem próximo disso. O Renato Sinto também tocou, saudade. né? Mas o quinteto do meu coração é o Liga Metálica, que eu toquei 7 anos. O Renato, ele tocou no teatro também, né? Renato tocou bastante tempo também no teatro. Ele saiu porque a empresa dele faz tanto sucesso que ele não tem mais tempo de trabalhar numa orquestra, assim, seguir uma agenda de orquestra. E é importante para o estudante de música fazer música de câmara, né? Que você tem uma trajetória grande também, né? Com música de câmara, né? Eu acho. Então, eu sempre toquei em grupo de metais ou quinteto de metais. Eu tive a oportunidade de sempre tá fazendo, pelo menos quinteto, sempre tinha algum que estava tocando. E tinha essa possibilidade, eu toquei durante 7 anos num quinteto que chamava Liga Metálica, que a gente formou quando eu estava na Universidade de São Paulo, que é o Carlos Sulpício, que era o primeiro trompete, professor da Escola Municipal, o Daniel Alcântara, que também é professor da Escola Municipal e faz um monte de coisa, era o segundo trompete, o Marcos Sadal Shirakawa, o Sadal, que é maestro bem conhecido, era o trombone, e o Fábio Flatshark, que era o trompa, que é o único que não trabalha mais especificamente com música. Ele sempre gostou de TI, sempre gostou de computador, sempre gostou. Ele trabalha com cursos de computação, mas é um cara que já escreveu livro, um monte de coisa. Ele tem um trabalho bem importante nessa área de tecnologia também. Legal. Bom, aí indo para
já para a área mais pedagógica, né, área mais pedagógica, você tem desenvolvido um trabalho dessa metodologia americana, né? Essa metodologia de ensino de banda, que é comum nas escolas americanas, que é bem similar que a gente tem aqui em Mogi das Cruzes, né? Não sei se é exatamente igual, né? Mas é bem similar. E assim, para essa galerinha que está começando agora, que faz aula só na banda, qual é o trabalho que você recomenda para eles? Por exemplo, nem todos têm um instrumento para treinar em casa, né? Nem todos eles conseguem estudar em casa. Que coisa, que informação que você gosta de passar ou ensinar que eles possam fazer para melhorar e quando chegar na banda tocar melhor do que eles tocam? Então, eu acho, assim, o primeiro quanto mais tempo você puder praticar, melhor vai ser para você do instrumento. Agora, o tempo que você não pratica, é importante você estar ouvindo música, você estar lendo. Eu, quando eu era novo, eu imagino que a maior parte das crianças do projeto seja parecido com o que eu fui, eu achava que era só tocar o tempo inteiro. Então, eu não ligava muito para a teoria musical, não ligava muito para a percepção, não ligava muito para a história da música. E isso depois, lá na frente, fez muita falta para mim, muita falta. Eu tive que ficar correndo atrás de uma porção de coisas. Então, um conselho que eu dou é isso. Se você tem um pouco de tempo disponível, tal, não fica tanto com o seu instrumento, dá uma estudada nas outras coisas relacionadas com a música, principalmente percepção. Segundo conselho que eu dou, às vezes é muito difícil você comprar um trompete, porque é um instrumento mais caro, uma coisa. Agora, um violão aí, chinesinho, baratinho, com R$ 200, às vezes você consegue. E você tocar um pouco de violão também te ajuda muito no outro instrumento, porque você vai estar com um instrumento harmônico, vai trabalhar um pouco o seu ouvido e tal. Então, a quem puder e não tiver o seu instrumento na escola, se puder arrumar um violãozinho emprestado ou comprar um violãozinho aí bem barato e praticar um pouquinho, ajuda muito também. Ah, ótimo. É, tem uma coisa que eu vejo assim nos metais, os alunos têm, não, isso é parte também dos professores, né? Porque a gente não tem muito professor no projeto agora. Eu acho que nós temos um professor só de tuba o projeto inteiro, né? E às vezes as crianças elas têm dificuldade de tirar som da tuba. Como é que uma criança que está começando agora ela pode tirar um som da tuba? Como é a embocadura? Porque não é igual ao trompete, né? A criança não sopra igual a um trompete, né? Porque as crianças veem a gente fazendo aquela abelhinha e o menino que está tocando tuba está fazendo a mesma abelhinha que o trompete, mas não dá muito certo, né? Ou dá? Como é que funciona, professor? Não, não dá muito certo. Você tem que fazer a abelhinha com a abertura que você vai usar na tuba. Então, é, se você vai fazer. Deixa eu pegar um negócio aqui que eu te mostro. Só um instantinho. Tá bom. Pronto. Então, vamos lá. Você está no trompete, sabe aquele? Bem mais fininha. Você vai para o trombone, a mesma nota, uma oitava abaixo. Na tuba, a mesma nota, 2 oitavas abaixo. Então, não adianta você fazer uma abelhinha fininha na tuba, que não é assim que você vai tocar na tuba a maior parte do tempo. Você vai dar uma... É muita, a boca muito aberta. Eu acho que a maior dificuldade, às vezes, quando você não faz aula com tubista, para quem toca tuba, é acreditar que é para tocar com o lábio tão aberto, com a boca tão aberta. E, Mas é isso, para quem está ensinando, ele tem que ficar isso, que tem que ser nas oitavas de baixo. e fazer bastante bocal ajuda ou você não recomenda que faça muito bocal?
trabalhar mais a percepção? Olha, eu fiz muito vocal na minha vida, muito. Assim, eu fiz aula. Esse Roger Rocco foi um cara que mudou bastante, porque ele foi aluno do Arnold Jacobs, foi um dos principais alunos do Jacobs. Hum. E eu tive chance de fazer muitas aulas com esse cara, trouxe ele para o Brasil e tal, e ele fazia muito vocal. A gente fazia muito vocal e tal. Eu gosto, assim, de coisa boa, mas eu sou meio exagerado com as coisas. Então, talvez eu não exagerasse tanto no bocal quanto eu exagerei na época que eu fazia. Eu tocava muito, muito bocal mesmo, porque melhorou muitas coisas na minha vida muito rapidamente. Mas eu acho que assim, você tocar extremo agudo no bocal, talvez eu não tocasse. Mas, assim, sinceramente, eu tô dando um chute total, porque eu não tenho uma opinião formada sobre isso, e eu tô nesse meio desse vendaval. Assim, tem uma porção de tubista que teve distonia focal, como Marcão da USESP, o Warren Deck de Nova York, o Floyd Cooley de São Francisco. Você tem uma infinidade de caras, muitos caras. Então, eu acho... a gente ainda não sabe o motivo exatamente por que isso aconteceu, como isso aconteceu. Então, talvez eu não recomendasse tocar demais no bocal, não. Faria alguma coisa como um pré-aquecimentozinho, tocar uma escala, uma coisinha e depois parar. Eu ouço às vezes os meninos falando em grupo de WhatsApp, dessas coisas, que tem alguns tubistas que são radicalmente contra, não sei o quê. Eu não tenho, sinceramente, eu não tenho opinião formada para te falar. O que eu posso te falar é assim, me dá um exemplo de um tubista que não toca no bocal e é legal. O James Gurley, ele nunca toca no bocal, ele acha isso aí uma bobagem, ele toca tuba pra caramba. Agora, me dá um exemplo de alguém que você fez aula e que tocava um pouco no bocal. O Dini Poccone de Chicago toca tuba pra caramba e fazia alguma coisa no bocal. Agora, quanto tempo, eu não sei te dizer. Então, eu acho que não tem uma regra básica, é você se descobrir um pouco. Mas hoje eu só fico nisso. Eu não faria, se eu fosse mudar alguma coisa do que eu fiz na minha vida, eu não faria nada exageradamente, como eu fiz muitas coisas. Eu fui um cara que muito tempo da minha vida, assim, eu tirava, a minha tuba ficava em cima da minha cama, eu tocava, não estou te falando direto, mas eu começava a tocar às 8 horas da manhã e parava às 10 horas da noite. Parava para almoçar, para tomar um café, para essas coisas, sim. Mas o instrumento ficava ali, eu ficava tocando realmente o dia inteiro. Hoje eu não sei se eu faria isso mais, porque a gente judia um pouco da boca e a boca ela não aguenta. Hoje, depois que você fica mais velho, eu tenho bem claro na minha cabeça que não adianta a gente tentar pular etapas, as coisas elas vão acontecendo com o tempo e quanto melhor você se planejar, pensar, eu quero tocar bem, então dosar o seu tempo entre a prática no instrumento, estudar um pouco de percepção, estudar um instrumento harmônico, tudo isso vai te ajudar muito mais do que você sentar e ficar 1, 2, 3 anos estudando 8 horas por dia, que você vai mais se arrebentar do que tocar bem, eu acho. Então, professor, para aquele aluno já que está intermediário, que nós temos alunos intermediários no projeto de tuba, qual seria a rotina ideal para ele ter no dia dele, para que ele pudesse aproveitar e treinasse todos os tópicos que precisa ser treinado? Qual seria a rotina ideal para ele ter no dia a dia dele, sem esse exagero também, né? Ser uma coisa mais equilibrada. Então, se ele está querendo e está querendo tocar de verdade, quer tocar bem, ele precisa tocar no instrumento umas 2, 3 horas por dia. Depois, mais 1 hora, 2 horas, ele pode estudar as outras coisas, percepção, estudar um pouquinho de instrumento harmônico, só que aí não precisa ser 3 horas seguidas no instrumento. Toca aí 1 hora, vai tocar um pouco de violão ou piano. Toca mais 1 hora, vai
estudar um pouco de percepção, vai ouvir música, vai fazer uma análise da partitura, vai ver a interpretação de outras pessoas tocando e tal. É uma rotina legal. Eu continuo defendendo firmemente que a gente precisa praticar umas 5, 6 horas por dia para você ser um bom músico. Mas eu já não defendo ser 6 horas por dia só de tuba. Você divide aí 5, 6 horas por dia com atividades musicais variadas. Mas dentro do estudo da tuba, especificamente tuba, como é que ele divide o estudo dele? Porque nós temos muitos alunos aqui que, ainda mais agora no projeto, a gente está sem professor de tuba, momentaneamente, né? Professor master, né? Como ele faz para organizar o estudo dele na parte técnica mesmo do instrumento? Como é que ele faz para? O que ele tem que estudar primeiro? Porque aí uma opinião, né, minha, obviamente, eu tenho Vamos lá, Israel. eu tenho visto que cada vez menos os alunos têm estudado, por exemplo, respiração. E a tuba sempre foi uma referência de estudos de respiração, até mesmo por causa do Arnold Jacobs, né? Como é que entra isso na rotina e como é que a gente faz para trabalhar isso de uma forma que seja interessante, né? Então, cada um tem que achar um pouquinho o seu jeito. O que ajudou para mim muito, que eu sempre gostei muito, foi os aparelhinhos. Aqueles aparelhinhos para respiração, a bolsa, o balão de oxigênio, essas coisas, sempre foi divertido para mim, eu sempre gostei de fazer. Eu sempre fazia e sempre ainda faço hoje com meus alunos, antes de começar a aula, eu sempre faço alguma coisa de respiração, sempre faço. Uso o DVD do Patrick Sheridan e do Samuel Pilefen, o Breathing Gym. Eu gosto muito daquele DVD, muito de como ele mostra aquelas coisas. Eu procuro sempre fazer alguma coisinha antes relacionada à respiração. Em relação ao que estudar, assim, direitinho, eu tenho 2 artigos escritos, posso mandar para você, manda para a molecada, mas está rolando aí pela internet, tem bastante gente que já viu. Que fala de rotina, exatamente o que você fazer, quanto tempo você faz, como é que você divide e tal. Posso mandar para você aí uma outra hora e você disponibiliza para Sim, a criançada. com certeza. Mas não tem não tem uma sequência lógica assim, começa por isso, vai para aquilo e Então, eu sempre faço, eu falo isso, eu faço alguma coisa de respiração e alguma coisa no bocal que é para ligar a chavinha, falar, vou começar a tocar a tuba. Depois, eu de nota longa, que não quer necessariamente dizer segurar uma semibreve por 3, 4, 5 compassos, não é isso. São coisas que você faz lento e ligado. Pode ser uma escala, alguma coisa mais ligado, usando um pouco menos de articulação. Depois eu faço algumas coisas de língua, algumas coisas de flexibilidade. Assim, se for dividir em 4, é isso. Alguma coisa de nota longa que não quer, volta a insistir. Não é segurar uma semibreve por 5 compassos, não é isso. Nota longa é tudo que você faz sem usar a língua. E lentamente. Então, faço alguma coisa de nota longa, faço alguma coisa de posicionamento de língua, staccato duplo, staccato simples, staccato duplo e alguma coisinha de staccato triplo. Faço alguma coisa de flexibilidade e faço alguma coisa musical, estudo de fraseado, essas coisas. É isso, dividindo em 4 partes iguais. bom, Mas eu tenho isso melhor divididinho, melhor explicado nesses artigos que eu te falei. ele tá publicado em algum lugar? Senão você manda só o link e o pessoal vai lá e faz download. Não consegui te ouvir, Israel, ficou ruim agora. Ele está publicado em algum site acadêmico? Ixi, me lembrar de nada agora, assim, no momento, tento pensar um pouco melhor, mas não tenho na cabeça
assim direto, não. Tá, quando eu conseguir, Esses artigos também eu não consigo te falar exatamente como eles são, porque essas coisas... Então, eu escrevi esses artigos em 94, 95. É coisa bem antiga, nem tem... não estão nas normas da ABNT, essas coisas, porque eu nem sabia dessas coisas na época. Ah, Eram coisas que eu escrevia mais para ajudar os meus alunos. entendi. Não são artigos científicos, são artigos, mas em revistas, os dois, já numa revista que chama Sax e Metais e numa outra revista que chama Orquestra BR, uma coisa assim, que era uma revista feita para o pessoal de banda e fanfarra. Ah, entendi. Bom, professor, Mas é velho. Tudo isso é bem... bem antiga. Professor, deixa eu perguntar mais uma coisa agora, indo para o profissional de música, né? Os professores, né? Quem trabalha com metodologia de ensino coletivo, né? Quais são os caminhos para ele poder se especializar, dele adquirir mais conhecimento? Porque no Brasil, agora tem na Claretiano um curso de especialização para metodologia de ensino coletivo. Mas, no geral, não se tem formação para ensino coletivo de sopros, né? Tem, eu já vi de cordas, vários de corda, mas de sopros especificamente poucos. Eu dei um curso ano passado, algumas outras pessoas deram esporadicamente, mas não tem ninguém dando curso nessa área. Como é que um educador de metais ou um educador de madeiras pode e consegue encontrar informação para ele poder dar aula melhor de metodologia coletiva? Então, vamos lá. De metodologia, ensino coletivo de instrumento de sopro e percussão, o primeiro cara que você tem que conversar aqui no Brasil é o Joel Barbosa. Ele é um cara que fez bastante coisa, que tem muita coisa escrita, vai te ajudar demais. Ele não tem um curso estruturado, mas você conversa com ele, ele te mostra um monte de coisa, é muito legal. O método dele funciona super bem e tal. Esse seria o primeiro caminho. Procura o professor Joel Barbosa. Em Goiânia, eles têm bem legais e tal, e tem algumas pessoas, eles já estão um pouquinho mais à frente do que a gente está em Mogi, por exemplo, que o trabalho começou antes, então eles já têm algum pessoal lá de Goiânia que já está dentro da Universidade Federal de Goiás, escrevendo sobre ensino coletivo de metais, de sopros, mas de metais especificamente. Eles têm método de ensino coletivo só para metais, por exemplo. Então, Goiânia, alguém em Goiânia seria o meu segundo lugar. Hoje, eu indico, por ser meu amigo e por ter o contato, o professor de trombone da Universidade Federal de Goiás. Nossa senhora, estou ficando velho, foge o nome das pessoas. Israel, depois você dá um break aí, corta esse pedaço e põe ele de novo. Eu não vou lembrar o nome dele, mas é fácil. Põe Universidade Federal de Goiás. E ele é super meu amigo. É coisa de velho mesmo, que vai esquecendo o nome das pessoas e tudo. Ele vai ficar até bravo comigo se ele ver que eu esqueci o nome dele. Não. Esse seria a segunda pessoa que eu procuraria. Seria a segunda pessoa que eu procuraria hoje para falar de ensino coletivo. O Lélio Alves, do Rio de Janeiro, também é um cara que manja bem, é um outro trombonista do Rio, que é professor de trombone na Universidade Federal da Bahia, também é um cara bem legal de ensino coletivo. Bom, o melhor de todos na prática, que seria, se eu fosse, agora saindo da teoria e indo para a prática, não tem nem... tem o trabalho dele de doutorado que ele fez, mas é pouca coisa escrita, mas é o cara que sabe fazer e é o melhor de todos nós no Brasil, que é o Adalto Soares, que hoje é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse aí, quem quer aprender a fazer, fazendo, é esse cara que tem que ver.
O Adalto é quem faz de verdade. Ele não escreve só, ele faz mesmo. Tem resultado, tudo que ele botou a mão deu certo. Ele tem uma estrutura bem legal para fazer as coisas e é bem mais focado em metais só, ele não é tanto de sopros, mas a metodologia dele funciona para todo mundo. Ele dá minha recomendação master para quem quer aprender a fazer ao vivo e a cores. E fora do país, literatura, alguma coisa aí? Quem a gente pode... Então, fora do país, você tem um. Então, agora que eu trabalho na escola americana, você descobre que tem 1 trilhão de livros. Assim, que os caras falam de metodologia coletiva, que dão dicas, que dão coisas e tal. Eu acho. Quer dizer, dá mais uma pausinha aí que eu vou pegar mais umas coisas, aí você põe aí pro pessoal ver. Só um instantinho. Gravando. Então vamos lá. Ó, te dou 2 exemplos super rapidinhos, que foi o que eu achei bem rapidinho. Então você tem The Art of Elementary Band Directing, Ellen Friedrich. Essa mulher de tudo que você precisa saber para montar uma banda estudantil na sua escola, que métodos usar e tal. E eu tô com outro que eu acho super divertido, assim, que é YouTube in Music Education. Como usar o YouTube na sua educação musical. Então, o americano tem tudo, livro, artigo, coisa que você imaginar relacionada à banda. Qualquer coisa. Como montar sua banda em 5 dias, como manter os seus alunos, como fazer, manter os alunos, como manter os instrumentos que não são tão comuns. É impressionante como tem coisa, assim como eles escrevem coisas e tal. E aí tem um monte de gente para você conversar lá fora disso. Eu acho que o Vanderkonk Institute, que é uma escola de música bem legal lá em Chicago, eles têm um curso específico de ensino de coletivo que você pode fazer indo lá só em julho, durante 4 julhos. Eu recomendo, quem tiver essa condição financeira e tal, é bem legal. Os métodos de ensino coletivo, você tem uma porção deles, todos eles funcionam super bem, depende muito mais do que quem está usando. Tal. O que a gente usa em Mogi, que é o Essential Elements, eu acho fantástico. Mas o Standard of Excellence é ótimo, o Ascent of Achievement é muito legal também. Agora, na escola americana, eu tenho a possibilidade de usar todos eles, porque a gente faz um esquema de usar durante 2, 3 anos e aí fica mudando. A gente não fica fazendo sempre o mesmo, que é para dar uma variada um pouco para a cabeça da gente. O professor de banda lá, o principal, que é o Rob Stand, ele já está lá há 20 anos. Então, ele fala, eu se estivesse fazendo sempre o mesmo livro, eu já tinha enlouquecido. Então, a gente varia. Eu estou lá há pouco tempo, o ano passado a gente usou o Essential, e esse ano a gente está usando o Ascent. Eu acho os dois legais. Não vejo... É lógico, eu sou muito mais familiarizado com o Essential, então eu gosto dele porque ele eu sei o número dos exercícios, que exercício é cada um. Mas está sendo legal conhecer outras coisas. Tem muita coisa para isso aí, Israel, para ler, para fazer, para ver. Agora, tem esse problema, tudo está escrito em inglês. Em português você tem muito pouca coisa. Assim, então precisa. Mas hoje aí com o Google Translator, com essas coisas, você vai se virando para você tem uma ideia mais ou menos do que está acontecendo, né? Bom, professor, eu quero agradecer aí o seu tempo, quero agradecer ter disponibilizado aí, aberto a sua casa para a gente, para conversar um pouquinho sobre música, método, tuba. O professor Franguinho, ele está aí nas redes sociais, quem quiser entrar em contato com ele,
O senhor tá no Facebook, Instagram, o que mais você tá? Não, não tenho nada dessas coisas. Eu tenho o Face para ver e só. Tem uma continha no Instagram, mas é só para agora que a gente não está na igreja, não está tendo culto ao vivo, o meu pastor faz culto pelo Online. Instagram, então eu tenho uma continha de Instagram para ir na igreja, só para isso. Deixa eu falar, Israel, só mais um pouquinho. Compartilha a sua tela comigo mais uma vez e abre o Google aí, eu vou te passar o endereço, vou te passar uma coisa que é um negócio bem legal para vocês usarem a emoji com os alunos. Ah, passa aí. Aproveitar que você estava com ela, então escreve aí www.essential elements, que é o nome do método, Essential Elements Interactive.com. Tá? Vamos lá. Você entrou no site? Não, você entrou no. Vai no endereço mesmo, Israel. Entrei. Vamos lá. Esse é o site do Essential Elements, tá? Do método. Você pode fazer uma conta de professor, de aluno e dos pais, se você quiser os pais, tá? Mas não precisa. Tira essa abinha da frente, welcome, aí depois eu vou te mostrando. Sobe lá em cima. Aí. Vamos lá. Aqui eu vou te passar uma conta de um aluno, só para você ver assim tudo que ele tem de recurso. Tá? Então, por exemplo, com os livros que vocês têm aí em Mogi, vocês podem, cada professor pode criar uma conta de cada método e usar com os alunos. Então, o que ele possibilita? Aperta aí no Students. Aí põe username, trumpet, né? Trompete em inglês, trumpet. Lover, Lover, e o password trumpet, tudo minúsculo no password, tá? Trumpet. Tá? Sai aqui de novo, a dele. Bem. Fecha essa página. Tá, então não é trumpet amore, não lover. Tira o lover e escreve amore. Trumpet amore no username. Agora tenta. Entrou. Tá, entrou. Então, aqui, ó, nesse primeiro onde tem um microfoninho aqui em cima e tem um primeiro que são duas notinhas musicais. Clica na notinha musical aí. Isso. Aí é uma parte de recurso. Aqui ele tem um monte de vídeo, um monte de coisa explicando coisa básica de trompete. Posição da mão, posição da embocadura, não sei o quê. E aí, no outro, fecha essa parte aí, depois você dá uma olhada e aprende melhor. No outro, no estúdio, que é o microfonezinho, Pronto. não, aqui tem todos os exercícios. Você vai por essas setinhas aqui à sua direita e esquerda, ele vai indo para o exercício da frente ou de trás. Clica para ir para frente uma vez, a gente vai para o 13, só para eu te mostrar. Então, está no 13, no 12, desculpa. Ah, o 13, 13 chegou. Obrigado, Israel. Está vendo aqui em cima onde está escrito metrônomo? Certo. Clica nele e põe o acompanhamento que você quiser aí, piano, alguma coisa. Clica aí na setinha. Aí. Põe piano ou qualquer coisa. Coloquei. O que você escolheu? Latim. Qual que você pôs? Latim. Tá bom. Vai ficar aquelas coisas. Tá bom. Vai ficar um negócio meio estranho, mas tá bom. Quer que eu mude? Eu mudo.
Não, não, pode deixar esse. Pode deixar. Fecha aí. Fechou. Vai lá em cima, na setinha de novo, fecha, para a gente enxergar. Aí vai no play. Beleza? Beleza. Se você clicar no botão vermelho, que é de gravar, você toca e grava. Se você gravar você tocando, você pode mandar para mim se você estiver na minha classe, que não fez classe, mas você pode salvar em MP3 e mandar para o seu professor por e-mail. Então, eu tenho uma conta de cada instrumento. Todos os meus alunos, não na escola americana, porque na escola americana eles podem comprar o livro, eles fazem uma conta cada um deles. Mas meus alunos pobres, eu tenho uma conta para cada um e eles podem tocar com o método em casa e ainda mando para eu escutar para eles. Nessa, eu escutar eles e dar um feedback. Nessa fase de ensino à distância que a gente está, essa ferramenta aí é espetacular. E vocês têm ela em Mogi. Só que vocês precisam fazer o cadastramento dos livros. Os livros mais novos, que não é o caso dos que a gente tem aí em Mogi, já tem a senha do livro, não sei o quê. Os antigos, você manda um e-mail para Raul Leonardo, para o Essential Elements, tem lá o lugar direitinho de você fazer. Com o número do livro, do ISBN, eles disponibilizam para você usar esse site. Aí você faz Israel, por exemplo, no Cursino. Uma conta para trompete, uma para trombone, uma para flauta, uma para clarinete. Todos os seus alunos usam a mesma conta, mas depois eles podem usar para tocar em casa, podem mandar para vocês, ele só precisa escrever que aluno que gravou aquilo. Na hora de gravar, no MP3, ele só renomeia, fala, aqui é o Joaquim, eu que gravei essa gravação. Mas com um livro só, todos os seus alunos podem usar em casa essa ferramenta que é de ensino EAD, que é bem legalzinho. Muito bom, valeu pela dica. Eu só não tenho a trompa aqui que eu emprestei para um aluno. Emprestar método para aluno só volta quando Jesus voltar, né? Nunca mais voltou. Mas eu tenho as outras, eu tenho de trombone, tuba. Aí eu vou cadastrar, fazer esse cadastro aqui. Um modelo novo, né? Um método novo. Isso, e eles tinham um aplicativo de celular que não estava muito legal, mas agora o aplicativo de celular está super bom. Eu passei para você aí pelo computador, porque a gente está no computador. Mas depois você entra na Play Store, escreve lá Essential Elements Interactive, ele tem o aplicativo para o celular. O moleque toca no celular, na frente do celular, manda para você, você fala, ó, tá legal, precisa tocar mais assim, mais assado. Para essa época que a gente está aí de ensino à distância, é o que há para vocês usarem aí no projeto e a molecada poder tocar mesmo. Ah, ótimo. Obrigado, obrigado mesmo. Ainda com os playbackzinhos que é bem divertido, eu acho, né? É verdade. Bom, professor, eu quero agradecer realmente aí o seu tempo, as dicas. Com certeza você é uma grande referência aí para gente, uma grande referência como tubista, como educador, como pessoa. Eu admiro muito o seu trabalho. Eu sou suspeito de falar do Franinho porque eu sou fã. Fã não tem muito critério, né? Fã gosta de graça, né? Então, eu quero agradecer aí pelo seu trabalho aí, pelo seu empenho aí. Quiser mandar um tchau para os alunos do cursinho aí, que ele foi coordenador do cursinho, eles vão estar assistindo a aula aí, e deixar uma mensagem final aí para os alunos e toda a equipe aí do projeto aí, que para esse momento de dificuldade, a gente está tentando levar um pouquinho mais de esperança aí para a galera.
Então, manter o foco é o principal. Eu queria agradecer também a oportunidade, falar para vocês aí de Mogi, do servido de professores, a equipe técnica do projeto, eu conheço todos eles, são ótimas pessoas, o projeto maravilhosamente bem. Eu sou muito grato mesmo ao tempo que eu pude conviver com vocês. E foi uma grande descoberta na minha vida, como cidade, as pessoas, conheci pessoas incríveis aí durante a minha permanência. E eu sou muito grato a essas pessoas. Não esqueço, Lelis, lembro sempre das minhas orações, por terem me ajudado numa época difícil da minha vida. E eu fui muito feliz aí em Mogi. É que realmente eu não moro perto, moro longe, e as oportunidades acabam nos levando para outras direções e tal. Mas molecada aí de Mogi, vocês têm muita sorte, porque vocês têm um projeto muito bem estruturado e aproveita esses professores e essa estrutura toda que vocês têm. Um abraço grande. Israel, um abraço também para você. Muito obrigado pelo convite. Lembranças para a esposa, para todo mundo, e dar um abração em todo mundo aí do projeto, pessoal todo. Tá ótimo, então. Obrigado, professor. Obrigado por tudo. Tenha uma boa semana aí. E para a galera também que está assistindo aí, uma semana abençoada para todos nós. Abraço. Falou.